Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmãos, eu estou num vídeo aqui, num dia não muito, assim, usual, né? Mas, como eu sempre falo, irmãos, o ardor me incomoda e eu tenho que colocar, senão eu não consigo fazer nada, né? Eu dispensei, eu liberei uns clientes aí, fiz o serviço dos clientes, aí surgiu uma brecha, falei assim, eu vou fazer esse vídeo, porque não é uma obediência robótica, irmão, é uma obediência a Deus que traz resultados, tá? E o Senhor também, uma das premissas do meu vídeo é sempre falar a vantagem de você seguir a palavra de Deus, não tá me entendendo? Porque muita gente não sabe pregar as vantagens. Então, esse vídeo aqui, o Senhor está pedindo para dar umas dicas, e principalmente sobre dívidas, e sempre, como sempre, combinando com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, as pessoas às vezes não conhecem a vida da outra, né? Não sabe porque a pessoa chegou naquela situação. Por isso que a Bíblia ela fala, Jesus ele diz assim, ele fala para tu não julgar. Ele fala para você tirar a trave do olho antes de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. Entendeu? Porque ele complementa dizendo assim, pois à medida que julgares, haverão também de julgar a vós. Então eu procuro não julgar as pessoas, eu procuro sempre, assim, eu gosto mais de elogiar do que criticar, entendeu, irmão? Eu cultivei isso em mim, e isso aumenta a minha paz, porque eu sinto que isso agrada a Deus, não tá me entendendo? Meus amados irmãos, antes de dar esse vídeo de dica aqui sobre esse negócio de conhecer as pessoas, você não sabe o que as pessoas passam. Eu, por exemplo, irmão, vocês sabiam que eu fiquei 12 anos sendo processado pelo Ministério Público por latrocínio, por 157, o que é isso? Roubo seguido de morte? Que isso, Ricardo? Sim. Como é que foi a história? Todo mundo sabe aqui que eu trabalhei 7 anos no hotel municipal. Eu era gerente do hotel municipal, entendeu? Então, depois que o homem morreu lá, o dono, o seu Nilton, ele morreu assassinado reagindo a um assalto, eu ainda consegui trabalhar só mais 10 meses lá. Porque eu estava vendo, como eu falei no outro vídeo, eu comecei até a ver espíritos dali dentro, entendeu? Porque de uma maneira, de qualquer forma, irmão, o velho é que trazia segurança ali, porque, poxa, você ia no escritório, na segunda gaveta tinha um 38, no cofre tinha uma 45 com silenciador, no quarto dele tinha outro 38, ele tinha um armário, cada cadeado que ele tinha a chave, tinha mais uma pistola ali. E embaixo da mesa da sala de espera, no fundo falso que ele mandou botar, tinha outro 38 e fora o que ele andava na cintura. Então quando esse velho morreu, aquele hotel era muito visado. Então o que aconteceu? Assaltaram o hotel, tá? E o velho ele tocou tiro. Ele conseguiu acertar né? Que os policiais da época acabaram de fazer o serviço lá no coisa. E nessa hora, né, nesse dia eu estava de folga. E o que aconteceu? Então, eu como gerente do hotel, eu sou preposto, ou seja, eu tenho que ir em todos os BOs, assim, o funcionário botou na justiça, eu tenho que ir como preposto, entendeu? Assim, vai eu e o advogado, o dono não vai, é o gerente que vai, representando a empresa. Então, representando a empresa, eu fui em todos assim, as chamadas, né, os depoimentos que a delegacia mandou, porque foi um crime de grande repercussão. Foi nessa época que, meus irmãos, para quem se lembra aqui, que teve um problema aí no negócio de comando de 15º Batalhão, aí mataram um monte de gente, aí chegaram a cortar uma cabeça e jogar dentro do pátio da 59 DP, no 15º Batalhão, quer dizer, aqui em Duque de Caxias. Então foi nessa mesma semana que aconteceu isso. Então o negócio estava bem esquisito aqui em Duque de Caxias. Aí o que aconteceu, meus amados irmãos? O hotel, ele tinha uma câmera só na portaria. Pra gente, das funções do gerente era para ver se aquele casal que estava entrando estava sendo anotado naquele horário. Você tá me entendendo? Para ver se o porteiro não estava roubando essas coisas. Não tinha câmera dentro do quarto, nem corredor, nem nada não. Só ali na portaria. E o crime aconteceu ali na portaria. Só que nessa época, tinha um subgerente que eu tinha promovido ele de porteiro, que eu tinha comentado no vídeo anterior, né? Que esse homem estava querendo me derrubar para dominar sobre 9 funcionários. Só que ele também tinha outras intenções malignas ali. Então o que ele fazia? Na minha folga, ele desligava
que lá no escritório tinha 3 videocassetes para gravar a câmera, porque tinha 3 turnos de horário, ou seja, era 24 horas de gravação, 8 vezes 3, entendeu? Um para assistir, um para gravar enquanto eu estava assistindo e outro programado para quando o outro porteiro entrasse por aí, né? E aí por aí se vai. Então o que aconteceu, meu irmão? Ele desligava o videocassete, a câmera não pode, porque senão a gente ia ver. Desligava o videocassete, alegava lá que faltou luz, essas coisas assim, deu queda de luz, ou o videocassete deu defeito, para poder ele combinar com o porteiro lá para pegar algum dinheiro de algumas dormidas, essas coisas assim, dividir para eles. Só que nesse dia ele deu azar, que ele estava assumindo o escritório. Que aconteceu isso. Assim como a volta de Jesus, o assaltante ele não avisa, irmão, quando ele vai vir, entendeu? Então o que aconteceu? Foi lá, tocaram o tiro, o homem tocou tiro, eles já tinham ido embora, mas para roubar, meu irmão, R$30 de 2 dormidas e 4 camisinhas que a gente dava de graça lá, porque ele tava muita mulher da vida lá, né? E ele já estava indo embora. O velho, que como eu te falei, o velho era ex-justiceiro, né? Desses grupos de extermínio. Mandou tiro lá, os caras deram 3 tiros nele. Ele ainda chegou a fazer um jogo do bicho pra mim, falar assim, fala pro Ricardo jogar amanhã, pra tu ter uma ideia. Eu fiquei um tempão com esse jogo do bicho ensanguentado na minha mão. Ele ainda ficou andando assim uns 15 minutos, né? Porque depois que aconteceu isso, o subgerente correu pra lá pra voltar a gravar. Aí o policial, aí a perícia quando chegou no outro dia pediu a fita. E eu mostrei a fita, até então eu não sabia do problema. Aí eu recebi outra notificação dizendo que a fita tinha parado de gravar 2 horas antes do assalto. Então eles criou uma tese que foi eu que fui o mandante. Então, nessa época, porque aconteceu esse negócio aí que estava acontecendo, né, que jogaram a cabeça lá no 15º Batalhão, na época, se eu não me engano, a nossa secretária de segurança aqui era uma tal de Marta Rocha, então ela era conhecida por ser linha dura. Olha só onde essa história vai dar, tá, irmão? Então, estavam cobrando muitos delegados sobre crimes. Então, como ele tipo assim, foi chamado testemunho, eu fui lá em todas. Aí o dia falei assim, irmão, não tem nada a ver com isso. Cheguei para o meu subgerente e falei assim, você vai lá na delegacia também e vai falar por que não estava gravando aquilo ali, porque os caras estão pensando que fui eu. Mas eu mostrei todas as fitas para você, meus irmãos, ó, foi minha folga, tá aqui a minha escala, tá? Eu tava de folga, eu tava dormindo com a minha esposa e meu filho pequeno nessa hora, tá bom? Tá aqui. Se não gravou, esse foi o turno do gerente, ele que tinha que gravar, do subgerente, ele que tinha que gravar e tal. Só sei que, por causa dessa correria, o que eles fizeram? O Ministério Público me denunciou como se fosse o autor. Então, eu até então não estava sabendo de nada, porque quando concluiu esse inquérito, eu já tinha saído. Então eu já tinha começado a trabalhar em loja de automóvel. Então, como tinha um fixo, eles não conseguiram ligar para o meu fixo, eles ligaram para o da minha irmã. E foi uma mulher muito educada. E diz assim, olha, senhor Ricardo, o senhor tem que comparecer aqui no fórum, porque tem uma coisa muito séria contra o senhor. Eu falei, poxa, séria? Eu falei assim, eu não posso falar pelo telefone, o senhor tem que vir aqui. Aí uns clientes, uma das clientes que eu faço serviço, né? Ela é uma advogada que ela também é dona de uma loja de automóveis. Então eu falei para ela, eu até constituí ela como assim, ia constituir ela como minha advogada. Aí eu falei assim, doutora Simone, você poderia dar uma olhada, eu te passar o nome do CPF, porque eu recebi uma ligação assim. Rapaz, a mulher me ligou de volta e falou assim, desesperada, eu falei, Ricardo, tu tá sendo acusado por latrocínio, você tem que ir lá responder, não sei o que, você tem que pelo menos dar presença, senão vai ter diligência, vai te prender. Eu falei, eu latrocínio? Aí eu lembrei, deve ser negócio do hotel, mas... Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, quando eu cheguei lá na recepção do fórum lá, que é aqui perto de casa, né? Do criminal, a mulher até falou assim, é homônimo, né? O senhor é advogado do senhor Ricardo? Eu falei assim, não, eu sou o Ricardo Eric dos Santos. Ela deve ser homônimo, porque aqui o senhor está sendo acusado de latrocínio. Ou seja, nem a mulher acreditou. Aí eu falei, qual é o procedimento, minha senhora? Que eu não sei nem o que é isso aí. Ligaram lá para casa e eu estou vindo para cá, para ver o que é isso aí. Ela falou assim, você já tem advogado? Eu falei assim, não. Ela falou assim, eu vou te encaminhar para a defensoria. Aí eu fui lá na defensoria e esperei. O defensor público
Ele, quando olhou o processo, ele deu uma lida de 5 minutos assim. O homem começou a gargalhar, irmão. Começou a gargalhar. Eu falei, eu não entendi nada. Aí ele começou a comentar com outros funcionários lá, porque ali eu percebi que tem uma rusga, assim, tem uma... E eles não gostam muito da polícia civil, entendeu? Esse pessoal do judiciário. Eu não sabia disso, mas tem essa rusga aí. Um chama o outro de incompetente, essas coisas assim. Aí o cara falou, o camarada tem as chaves do cofre, tem a senha, inclusive bancária, chave do cofre, das gavetas, de tudo. Inclusive a autorização de recolhimento, tipo assim, quando acima de R$200, a gente fazia uma recolhida e deixava um vale. Tipo uma sangria que faz no mercado, tipo, justamente para quando tem o assalto, o ladrão não levar muito dinheiro, porque naquela época era muito dinheiro. E a polícia me vai e me indicia o gerente como mandante de um roubo para roubar R$30 e 2 camisinhas. O cara começou a rir. Aí uma juíza estava entrando lá para pegar o processo. Ela olhou assim, ela também achou engraçado, começou a rir, mas ela chegou para mim e falou assim, olha, seu Ricardo, o senhor deu sorte. Porque se esse caso é distribuído na minha vara, eu ia pedir a prisão preventiva do senhor, até o senhor provar que é inocente, lógico, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim, eu ia falar para ela, mas fiquei quieto. Falei assim, graças a Deus que não foi na vara da senhora. Então, meus irmãos, eu passei 12 anos, indo pelo menos 2 vezes por ano, em audiência, né? Em qual eu era o réu. Só que só eu que fui. Não foi Ministério Público, não foi testemunha, eles não conseguiram. Era tudo uma bagunça. Só que tinha uma ameaça real. A advogada, que é a minha cliente, ficou mais nervosa do que eu. Foi quando eu identifiquei que isso aí era coisa de Satanás para tirar a sua paz. Na última audiência que eu fui absolvido, na véspera, eu estava tranquilo, irmão. Na véspera o senhor me deu um sonho, que veio um homem louro, né? Dois louros, parecia estrangeiro lá da Suécia, sei lá, essas coisas assim. Um mais velho e um muito jovem, devia ter uns 17 anos. O mais velho ficou, que eu moro do lado da oficina do meu irmão. O mais velho ficou ali conversando com o meu irmão. O mais novo me bateu no portão, eu fui, no sonho. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, seu Ricardo, irmão, ele me chamou de irmão Ricardo, né? Ele tinha um sotaque brasileiro, mas ele parecia ser estrangeiro. Eu nunca tinha visto esse garoto na minha vida. Nem ele, nem acho que o pai dele, né? O amigo dele. Ele disse assim, assim te diz o Senhor, quando tu chegares lá amanhã nessa audiência, não temas, porque eu sou contigo, eu colocarei as palavras na sua boca, eu vou honrar a sua fé e a sua paz. Aí eu acordei, orei e falei assim, muito obrigado, meu senhor, mas o senhor sabe no meu coração que a gente vive num país de injustiça. Porque mesmo se eu fosse encarcerado, eu acho que o senhor teria planos para mim também, lá dentro, para eu converter a cela toda. Mas se o senhor me deixar em liberdade, o senhor sabe que eu tenho um filho, né? Eu já tinha 2, né? Um pequenininho. Eu falei assim, tá na tua mão. Eu deixei ele que é para tirar a sua paz, irmão. Quando eu cheguei lá, a mesma coisa. Só que dessa vez foi os dois, que era para finalizar, aí foi o meu defensor e foi o Ministério Público. Quando eu cheguei lá, eu esperei umas 2 horas para ser atendido, né? Eles estavam dando prioridade a quem já estava preso, então via muita gente saindo algemada, eu falando assim, senhor, se for eu sair algemado aí dessa audiência aí, tá na tua mão. Toda hora eu falei, e tranquilo. Aí quando eu cheguei, eu vi que tava um clima de festa ali dentro. Porque você fica iludido com filme, né? Pô, é promotor contra a defensoria, né? Aquele clima de inimizade, nada. Porque tem cara que são amigos, um frequenta a casa do outro, que toma café junto, não sei nem se isso é ético, né? Mas aí eles olharam, aí eu cheguei lá sozinho, não tinha mais ninguém. Aí tinha uma juíza e uma juíza auxiliar. A juíza só pediu o número da minha identidade. Eu falei, o senhor sabe o número da tua identidade de cabeça? Eu falei, eu sei. Mas a senhora quer o documento original? Eu falei, não precisa. Aí ela chegou e falou, ela olhou bem para os meus olhos. Olhou nos meus olhos, fez uma cara bem feia, não sei se elas são treinadas para isso. Ela falou assim, o senhor tem ciência do que o senhor está sendo acusado? Eu falei, sim, perfeitamente, senhora. Por isso que eu estou vindo aqui, eu vim em todas as audiências, assinei todas as audiências, eu estou vindo aqui para saber o que é isso. Ela olhou assim, aí depois o olhar dela começou a ficar assim, temeroso. Ela viu alguma coisa em mim, tá me entendendo?
Aí ela virou lá para a juíza auxiliar, que estava no computador, e digita assim: faça aqueles termos jurídicos, né? Faça a ausência, não sei o que, quantidade de audiência, não sei o que, estou dando como encerrado o inquérito contra o senhor Ricardo Alessandro. Aí eu cheguei lá, firme, apertei a mão da juíza firme, agradeci, falei assim: Deus te abençoe, sucesso na tua profissão, tá? Bom serviço, que Deus te acompanhe. Virei as costas e fui embora. Por que eu estou contando isso, irmão? Demorei 15 minutos para contar isso. Por quê? Porque o diabo, ele tenta de tudo para tirar a tua paz. Porque ele sabe que eu tenho consciência que nós vivemos num país de justiça, que tem muitos presos, não estou falando todos, inocentemente. Que a gente está vivendo em época que a vida humana não tem muito valor. Tem presos inocentes aí, principalmente aí com negócio de tentativa de golpe. Mas, como eu te falei, Satanás é baixo. O Satanás, ele usa ameaça de doença contra as pessoas, ameaça de contar uma coisa do passado com outras, e comigo foi esse coisa esdrúxula. Mas ele não se sustenta. Então eu agradeci muito ao meu Senhor. Mas, e as pessoas que ficaram sabendo? Algumas acreditaram no Ministério Público. Então eu estou esperando esse negócio do judiciário passar, que eu vou meter ele no processo, vou pedir bastante dinheiro, mas não é para ficar para mim não, que eu vou doar. Eu vou pedir de 1 milhão para cima, porque eu passei 12 anos sendo humilhado, tá? Um monte de gente achando que eu era alguma espécie de assassino criminoso. Então você não sabe o que a pessoa está passando, irmão, para você julgar. Por isso que eu não julgo ninguém. Mas, como eu falei para vocês, eu não posso falar uma coisa, pregar uma coisa e fazer outra. Porque Deus está preocupado com a sua reação. Qual foi a minha reação diante de um problemão desse? Tá? Que eu não tive nada a ver com a situação. A tranquilidade e a paz que Deus me deu. Eu não posso pregar uma paz para vocês se eu não tenho essa paz. Então eu aproveito para dar certas dicas para vocês. Tá me entendendo? A primeira dessa é a paz, se mantém na paz. Se eu não confiasse que Deus estava no controle, eu teria gastado ou dinheiro com muito advogado, ou eu já estava com uma doença aí, negócio de ansiedade. Mas eu sei, irmão, que eu não fiz, e o meu Senhor, um dos atributos do meu Senhor é o Elohim Mispah, é o Deus da justiça. Como eu te falei, a justiça é muito cara para Deus. Então confia no Senhor, não é falar que confia não. Tá vendo? Olha só, meu irmão, eu dou umas dicas assim às vezes, né, para você. Tá vendo essa parede atrás de mim aqui? Foi eu que fiz durante a pandemia. Serviço arriou bastante, eu aproveitei, vou aproveitar e dar uma reformada nessa casa. Tu tá pensando que eu comprei tinta? Tu tá pensando que isso aí é algum painel ripado? Isso aí eu fiz com argamassa barata, e a tinta eu mesmo criei, com corante, cola, entendeu? E corante, cola e massa corrida. Tudo material barato. A tinta aí, ó, tá durando até hoje. Eu aprendi a fazer verniz, irmão, com álcool, óleo de cozinha e mais o que, Jesus? 3 ingredientes, álcool, óleo de cozinha, o terceiro ingrediente eu não sei se também se é a massa corrida de tinta, mas se eu me lembrar eu falo pra vocês, verniz. Coisa que você dá R$70 numa lata, você faz uma lata com esse coisa. Então eu dou essas dicas pra vocês. Então eu tô falando, eu não sei se o irmão tá vendo aí negócio de fundo aí, mas é negócio, a esquina aqui é negócio de candidato toda hora, irmão. Mas eu creio que o senhor deve estar, vocês devem estar ouvindo a minha voz. Então olha só, eu gostaria de falar rapidamente aqui de provérbios. A gente vai falar de dívidas, tá, irmão? Que a dívida também, ele é um outro problema que tira o sono de muita gente. Tem um rapaz que eu conheci desde a infância, é triste você ver isso, por causa desse negócio de tigrinho, dívida de agiota, o homem se jogou, irmão. O segundo andar da casa dele de cabeça no chão. A mãe dele, a irmã dele, estava em casa também, quando viu aquele barulho se assustou, ele viu que ele estava já virando os olhos já nos últimos momentos. É muita coragem para você tirar sua vida, ainda mais dessa forma, irmão, é muita coragem. Mas essa desgraça desse negócio de jogo de dívida, tudo bem, a culpa é da pessoa, aí a pessoa vem assim, joga quem quer, também não é assim não, irmão. Quando tem propaganda massiva, você acaba embarcando.
Eu acabei de ver agora aí, segundo a estatística, 78,8% dos brasileiros que trabalham ativo com conta em banco está com dívida, com alguma dívida. É um percentual muito alto, irmão. É quase que é 8 em cada 10, é quase isso. Ou seja, a cada 100 pessoas, 78 está com alguma dívida. E meus irmãos, aqui em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 27, tem 2 versículos. Eu vou ler vários versículos curtos aqui. Tá assim, ó. Sempre que possível, não deixe de cooperar com quem precisa de ajuda. Não responda simplesmente ao teu próximo. Vai e volta amanhã e eu te darei algo. Se o tem disponível agora e pode ajudar. A palavra de Deus diz assim, ó. Aquele vendo o teu irmão em necessidade, podendo ajudar e não ajuda, comete pecado. Aqui o Salomão ele fala, sempre que possível, não deixe de cooperar com quem precisa de ajuda. Ele está falando para você ser solidário. Hoje você está com dinheiro, irmão. Amanhã você pode estar precisando por uma emergência. Entendeu? E eu gosto muito de uma coisa que o meu pastor fala, que é o seguinte, tem uma coisa é você... como é que é? Pedir uma coisa é Deus providenciar, assim, para te salvar de um aperto financeiro. A outra coisa é você mendigar o pão. Tá entendendo? Uma coisa é você pedir para agiota. Aquela passagem de Davi, um dia eu vou fazer um vídeo sobre Davi e Golias, que é muito interessante. Só aquela cena, vou dar um spoiler só aquela passagem que antes de ele pegar a funda, né, dele se ajoelhar, que aquilo é uma profecia que eu vou explicar no vídeo. Pode ver que Saul, ele dá a própria armadura dele para Davi, e Davi fica todo desajeitado. Aquela armadura ali, irmão, é o jeito humano de resolver as coisas. Por isso que Davi ficou desajeitado, porque ele estava destinado, naquela situação, a derrotar o gigante usando o sobrenatural de Deus e não o próprio bolso, tá me entendendo, irmão? Então é como se Davi ali tentasse pegar dinheiro com a agiota para resolver uma grande dívida, como se o Golias fosse uma grande dívida, uma dívida impossível de pagar, e aquela armadura fosse um agiota. Então não vai adiantar de nada, só vai servir para tirar a tua mobilidade, entendeu? E fazer você ser derrotado mais facilmente. É muito interessante aquilo ali. Agora vamos para... Então, para finalizar aqui, se você puder ajudar, tem gente que não pode, mas ajuda. Não é vergonha nenhuma você falar, irmão, olha só, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não tenho esse valor. Você não pode tirar do teu para dar para as pessoas, entendeu, irmão? Porque aí Deus, ele vai, nessas situações, Deus te testa também, para ver se você está cumprindo essa palavra. Porque a palavra de Deus, irmão, não é só você cumprir o que está escrito nela, não. Você vai ser cobrado pelo que você deixou de fazer também, tá, irmão? Não é o que você fez de errado, não. É o que você deixou de fazer o certo também. Então, se você ficar ajudando as pessoas, às vezes é a mão de Deus. Eu estava conversando com meu filho, eu oro muito para esses pessoal de rua. Que eu tive uma situação muito difícil também, irmão. Eu catava lixo, por isso que o meu e-mail até hoje é Pinto do Lixo, né? @gmail, um dos primeiros da internet, desde 94. Porque eu catava lixo. Então eu tenho assim, somente em época fria, eu oro muito por morador de rua. Mas se você parar para perceber friamente, todas aquelas pessoas ali, de alguma maneira, foram avisadas por esposa, por parente. Muita gente vieram do Nordeste com a promessa falsa de ficar rico aqui. Aí quando eles chegaram aqui, viu como a banda toca, aí eles perceberam a burrada que fizeram, não tinha mais dinheiro para voltar e ficaram pelas ruas. Então cada um tem uma história aí, que se você vai ver, tem umas historiezinhas de desobediência, tá, irmão? Porque a palavra de Deus diz que fui moço, é um salmo de Davi, né? Fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando pão. Então é muito relativo esses negócios aí. A gente sente pena porque a gente sente amor, porque a gente está na nossa casa, no nosso cobertor, no nosso conforto, e tem gente que não tem. Mas só que tem que saber qual é a escolha que a pessoa fez também, tá, irmão? Porque a gente também tem que curtir o que a gente se esforçou e que Deus ajudou para a gente merecer. Isso é sabedoria. E a gente está lendo Provérbios de Salomão, e eu vou finalizar com Romanos 13. A gente está lendo Provérbios do homem mais inteligente que já existiu. Então vamos pular para o 22, versículo 27 e 28. Se tu não tens com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes?
Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades que foram colocadas ali por teus antecedentes. Olha só, eu li até errado, é o 26 e 27. Ó. Não imite a pessoa com um simples aperto de mão. Não imites a pessoa que, com um simples aperto de mão, empenha-se com os outros e se torna fiador de dívida. Aqui ele está dando uma advertência para você também ser fiador, entendeu? Isso é muito arriscado. Mais uma vez, meu pastor Alves, ele fala uma coisa interessante. Essa pessoa não tem cuidado nem com o nome dele quando a gente pedir cartão de crédito. Nem com o nome dele vai ter cuidado com o teu. Você tem que ver também. Porque às vezes é Deus pesando a mão. E se você se meter, a mesma coisa que está acontecendo com ele vai acontecer com você. Tá entendendo? Porque tem gente que tem que cair, irmão, no chão ou numa cama. Igual ele fala para a igreja lá, se eu não me engano, é de Pérgamo. Que ele fala da Apocalipse 3, meu Deus. Que ele fala até da Jezabel, né? Vou te colocar numa cama. Ou seja, tem lugar, irmão, não existe lugar melhor para você refletir sobre a sua vida, sobre a sua atitude do que uma cama. De hospital, de preferência de um CTI. Versículo 7. Se tu não tens com o que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Naquela época, irmão, eles empenhavam tudo, tá? Até a roupa do corpo. Claro que hoje em dia o banco não vai empenhar a sua cama, até porque não interessa. Vai vender o quê? Para brechó? A carro eles conseguem vender no leilão, essas coisas assim, mas como é que se diz? A cama vai fazer o quê com a cama? Não vai fazer nada. Então, mas só que você fica com o nome sujo, que é pior do que você perder sua cama, vai por mim. E eu queria finalizar aqui e botar esses restos de minutos que faltam aqui para te dar umas dicas. Romanos 13, versículo 8. A ninguém fique devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Você pode ver, irmão, que a Bíblia tem um cuidado de falar sobre dívidas. Ela considera que às vezes você não foi intenção, mas tem gente que pega já sabendo que não vai pagar. Isso é uma coisa muito perigosa. Muita gente também, ele faz assim, eu já ouvi gente falar isso, eu vou estourar meu nome, eu trabalho com negócio de financiamento, eu vou estourar meu nome, mas por quê? Uma televisão na época e um som que juntando custa 4 mil. E a pessoa até hoje tem que ficar pedindo cartão de pai, de mãe, que arrumou um emprego, mudou o pensamento, tu tá me entendendo, irmão? Mas o nome continua sujo. A pessoa fala, Ricardo, depois de 3 anos, o nome fica limpo. Isso é mentira do Lula, tá? Pode ficar limpo no Serasa, no SPC, mas tem uma coisa, irmão, que as financeiras agora, elas se baseiam, que é o Bacen. É um sistema o Bacen é a abreviatura de Banco Central. Como eu te falei, eu trabalhava em financiamento, eu já vi uma ficha ser negada de uma desembargadora, viúva de desembargadora que ganhava 29 mil reais por mês, porque ficou devendo a Brastel, que faliu nos anos 80 ainda, se eu não me engano. Eu já vi ficha ser negada também por dívidas de 10, 20 anos atrás. Se você ficou devendo a Telemar, ou a antiga Telerge, você não consegue linha telefônica nenhuma. Num simples plano da Oi, você não consegue. O CPF fica lá preso, meus amados irmãos. Então a Bíblia tem um cuidado de mostrar, assim, como você tem que ter, assim como você tem que cuidar da saúde do teu corpo e da sua vida com Cristo, você tem que cuidar da sua saúde financeira também. Eu vou contar uma história aqui, que talvez possa ajudar muitos irmãos, que muitos irmãos não sabem. Tem muitas dicas que o irmão não sabe. Eu aprendi isso com esse meu amigo de infância. Ele disse que ele tinha um amigo, esse amigo dele tinha um irmão, e o pai era empresário, ele fez um dinheiro aí, bom, juntou um dinheiro bom, patrimônio. E esse pai morreu e deixou para os dois, que inclusive o homem era viúvo, né? Deixou para metade, então ele deixou acho que foi 1.400.000 reais de patrimônio. 700 mil para um e 700 mil para o outro. Então esse amigo dele, ele falou assim, olha só, eu herdei 700 mil reais, mas eu moro de aluguel e o meu carro é financiado. Aí a pessoa fica espantada, que isso, cara? Aí ele explicou por quê, irmão. Ele pegou esses 700 mil, ele investiu em fundo TI, ele comprou título de dívida externa, comprou algumas ações dessas empresas Petrobras, investiu em algumas que estavam em ascensão, tá?
Por isso que você vê, eu não entendo nada de negócio de bolsa de valores, mas eu sei que tem jovens aí de 19 anos, ou seja, bem mais novo que o meu filho, que já está com 2 milhões de reais. A pessoa não sai, não bebe, não fuma, não usa tatuagem, nem nada. Tranquilão, dentro de casa, cristão, vai na igreja, 2 milhões de reais na conta. Com 19, porque isso aí é um vício do bem. Quando você vê o teu dinheiro rendendo, irmão, você vai querer sempre ver ele rendendo. Mas isso aí também é para você sair virando avarento, não, entendeu? Então o que ele falou? Ele tem uns fundos chamados fundo TI. Qualquer banco hoje, inclusive digital, oferece isso para você. Depois você dá uma estudada sobre isso. Tenho 3 modalidades. Tenho mais... Não estou fazendo propaganda aqui não, até porque eu não estou dando nome de banco não. Estou falando dica para ajudar vocês, tá? Vocês vão entender. Então tem, olha só, tem a modalidade tradicional, que rende pouco. Tem a moderada, que rende mais ou menos, ele está falando de risco, tá? E tem a de alto risco, dá mais dinheiro, mas também você está sujeito às intempéries, vamos dizer assim, no mercado financeiro. Eu vou ser mais prático para vocês, tá? Eu tinha, na época, que eu ganhava muito bem, eu cheguei a fazer um consórcio e tranquei ele, um consórcio de uma casa. Então, eu fui o último a ser sorteado, irmão, mas 14 anos depois, então saiu uma graninha para mim. Se você deixar 10 mil no fundo TI, na sua conta, ele te dá de 980 a 1.007 reais por mês, sem mexer nos seus 10 mil. Se você investir numa coisa mais arriscada, vai te dar mais, mas também você tem um risco de perder. É tipo assim, você tem a sua dívida, não sei quanto você ganha, mas se sobrou 1.000 reais, bota no fundo TI. Procura não mexer. Por que eu gosto do fundo TI? Porque o fundo TI você pode sacar o valor que você quiser, tá? Em qualquer dia, mas desde que não seja sábado, nem domingo, nem feriado. E no caso do meu de Itaú, tem um horário, tipo assim, você só pode sacar até as 6 da tarde, depois só a partir das 6 da manhã. Mas geralmente, esse fundo TI é para quando você, assim, tá sobrando, tá, irmão? Você não pode tirar. Tanto que ele não aceita, tipo assim, você tem um limite de conta de 2 mil, o cheque especial. Ele não aceita você tirar do cheque especial e botar no TI. Até porque seria uma burrice, porque o juros do cheque especial é maior, junto com o IOF, do que o rendimento do TI, lógico, né? Quem fica devendo, o banco não joga para perder. O que eu estou falando para vocês, irmão, bota o banco para pagar a dívida de vocês. Se vocês conseguem juntar 10 mil reais num ano, tá me entendendo? Pô, 10 mil reais por ano, vamos falar 12 mil reais por ano, né? É 1.200 reais por mês que sobra. O banco vai te passar a dar, e quanto mais tiver, mais o banco vai te dar, porque ele usa esse dinheiro teu parado para investir também. Só que ele dá a garantia, porque mesmo se ele se arrebentar, tem um seguro e tem um resseguro que paga ele, então você nem sente. Só que o teu dinheiro, então, em vez de você ficar pagando tarifa de manutenção, de tanto, bota o banco para pagar a dívida de vocês, controle a dívida de vocês, controle o supérfluo de vocês, isso é que o Ardor está falando. O vídeo está chegando em 33 minutos, vou encerrar. Se você se afã, tem coisas que eu queria comprar que estava 600 reais, mas aquela vontade, eu sei, aquela coceira, que eu sou consumista, irmão, já comprei muitas coisas, fica aquela coceira para dar, mas a paz que o Senhor me deu, espera mais um pouco, espera. Aí tu vai ver aquele negócio de 600 reais cair para 80, aí tu vai lá e compra, o prazer vai ser o mesmo, só que um pouquinho depois, no tempo dele, tá entendendo, irmão? Não no nosso. Então, qual é a dica desse vídeo? Não julgue, irmão, quando a pessoa estiver passando uma grande dificuldade. Se você não puder ajudar ele financeiramente, se você não puder, ajude em oração, tá? E você não sabe o que a pessoa está passando. Controla a sua dívida e bota o banco para pagar a sua dívida. Afinal, você já deu muito, você já comprou muita champanhe para dono de banco, né? Tá na hora de você mudar isso aí. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.